assuntos mais importantes. Então vamos lá. Mais 2 minutinhos, nós vamos dar início. 2 minutinhos. 2 minutinhos, 2 minutinhos. E aí nós daremos início. Né? Nós daremos início à lição 16 desse livro extraordinário, que é uma vida com propósitos, com um propósito. Nós estamos dando início, né, aqui já no segundo princípio, tá? Segundo princípio. Os próximos 6 dias, né? Começando com sexta-feira passada, né, o primeiro dia, são 7 dias. Nós vamos estar falando sobre o assunto sobre viver em família, mas viver na família de Deus, tá bom? Então nós vamos dar início hoje a um tema muito importante desse princípio. Ok, gente? Esteja convidando. Ok. Vamos lá, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, meu amor. Boa noite, Edson. Né? Então nós vamos dar início agora ao segundo princípio, né? Nós começamos a semana passada, sexta-feira, o segundo princípio de vida com propósitos. A semana passada nós falamos sobre você foi formado para fazer parte da família de Deus. E essa semana nós vamos falar o que realmente importa. O que realmente importa, né? Rick Warren, ele fala com muita veemência sobre um assunto que ele é o assunto central da Bíblia. Sabe qual é o assunto central da Bíblia? Quem sabe? Fala aí, né? Enquanto o pessoal vai chegando, coloca aí no comentário, né? Assim, qual é o assunto central da Bíblia? Assunto central da Bíblia. Bom, vocês leram. Quem leu vai ficar muito mais inteirado. Quem não leu, pode arriscar, né? Qual que é o assunto central da Bíblia? Coloca aí. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Hã? Estão conseguindo me ouvir bem? Me vendo bem? O som tá bom? Por favor, dê um feedback aí. Deem um feedback. Ok. Muito bem. Ok, gente, né? Vamos orar por esse tempo, né? Por esse momento. Quero realmente que a gente possa desfrutar desse tempo com inteligência. E também que a gente possa absorver o máximo possível desse estudo, tá? Então vamos lá. Pai, nós queremos te agradecer por essa grande oportunidade que temos de estar buscando compreensão acerca do propósito do Senhor nas nossas vidas. Mais do que isso, o nosso propósito de vida, o nosso verdadeiro sentido de vida. Por isso nós pedimos e entregamos esse tempo em tuas mãos. Espírito Santo de Deus, ministre em nossos corações, aqueles que estão chegando, aqueles que estão na live, aqueles que ainda virão, ó Deus, ou até mesmo vão ver essa live, ó Deus, em algum outro momento de suas vidas. Que o teu Espírito Santo fale profundamente ao coração de cada um de nós. Nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que realmente importa. Esse é o tema da lição 16, tá? Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça. Sem amor, estou falido. Né? Esse é o versículo de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Esse capítulo todo de 2 Coríntios é importante a gente ler, né? Porque ali Deus ministra muito no nosso coração acerca do amor. Tem gente que pergunta, né? Marcos, o que é amor? Né? Muitas pessoas perguntam, o que seria amor para você? O que seria amor à luz da Bíblia? Como Deus revela o amor? É importantíssimo a gente poder ler, né? 1 Coríntios capítulo 13, inteirinho ali e fazer uma reflexão. Amor significa viver da maneira que Deus nos mandou viver. Ponto. Como vocês ouviram desde o início, o mandamento dele é este: viva uma vida de amor. 2 João capítulo 1, versículo 6. Ok? Viver consiste em quê? A nossa vida consiste no quê? Se a gente fosse analisar hoje, viver, né? Para ter certeza de que nós estamos vivendo uma vida com propósito, né? O que seria? Como que a gente descobriria isso? Pare para pensar, né? Assim, como que eu estou vivendo a minha vida? Ou será que eu estou vivendo a minha vida com propósito? Faça essas perguntas, né? Ou como eu viveria uma vida com propósito, né? A minha vida, né? Como eu viveria, né? Ela com propósito? Ou melhor, eu estou vivendo a minha vida com propósito? Olha só, Paulo ele fala sobre isso, né? 1 Coríntios 13. A nossa vida sem amor nada vale, nada faz sentido, né? Como se a nossa vida é como se fosse um tino, né? Assim, de um sino. Então imagina assim, um sino que retine seria o quê? Começou, bateu, todo mundo ouviu, sumiu, parou, entende? Então a vida sem amor ela é assim, ela é passageira, ela é efêmera e assim deixa apenas um barulho e acabou. Consegue imaginar? Eu não quero viver assim. Você quer viver assim? Gente, essa lição mexe muito com a gente.
Na realidade, ele elucida aquilo que a gente conhece a respeito de Deus, a respeito do amor. Então vamos lá. Viver consiste em amar. Ok. Então o que significa? Viver consiste em amar. A existência é amar. A vida se resume a gente viver amando. O propósito da vida é viver amando. A razão, ou seja, né, o verdadeiro sentido da vida é o amor. E 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim que Deus ele é amor, né? E uma pessoa que diz que não conhece a Deus, na realidade, uma pessoa que não conhece a Deus não ama de verdade. Por quê? Porque o amor, a essência do amor, né? Vamos dizer assim, toda a essência e propósito do amor só pode ser entendido e compreendido definitivamente em Deus. Porque Deus, ele é amor. Deus não ama, Deus é amor, é diferente. Entende? Deus, ele não ama. A gente diz assim, Deus, ele ama, né? Não. Deus é amor. A natureza de Deus é amor, né? A Bíblia fala sobre isso. Então, uma vez que Deus é amor, a lição mais importante que ele quer que a gente aprenda, né, nesse mundo é como amar. Então, o maior desafio da vida, às vezes você tem grandes desafios. Todo mundo tem muito desafio. Mas, gente, o maior desafio da vida é amar. É o que a Bíblia diz. Por quê? Porque é o único propósito que a gente pode viver. É o único propósito que a gente pode viver. Ou seja, a vida só tem um propósito. A essência central da nossa existência, ela está dirigida a uma indicação: amar. Nós precisamos viver amando. Então, as pessoas que estão à nossa volta precisam se sentir amadas. E você precisa também se sentir amado e, ao mesmo tempo, amar. Mas, para isso, você precisa buscar o verdadeiro amor, né? Gálatas 5,14 diz assim, ó: pois toda lei pode ser resumida nesse único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Isso daqui a gente vê a questão dos mandamentos. Velho Testamento, né? Deus já orientava o povo, antes mesmo da nova aliança, ele já orientava assim: ame o seu próximo como a si mesmo. E as coisas vão sair bem. Você vai viver bem fazendo isso, né? Você vai resolver todas as dores de cabeça que você tiver, né, hoje, que você tem, se resolve, se é isso: amar o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, querer para ele aquilo que você quer para si. E Jesus vai reforçar isso lá na frente, né? Então, assim, é quando nós amamos que nós somos parecidos com o Senhor. Por isso, Deus, ele pede para que a gente ame. Quem se apresenta, ou quem passa a ter um relacionamento com Deus, é necessário apresentar ele. Como que eu posso apresentar? Ensinando a Bíblia? Não. Né? Levando a pessoa a crer em Deus, a entender Deus? Não. Não é assim. Como que eu posso apresentar Deus? Parecer com Deus? É quando eu amo. Então, isso que Rick Warren está falando aqui, na realidade, desmistifica muita coisa. O papel da igreja, né? O papel, né, assim, do pai, da mãe, do pastor, do discípulo de Jesus, né? Se resume ao quê? Se resume ao quê, gente? Amor. Amor. A gente precisa amar. É simples. O evangelho se resume a isso, ao amor. Aprender a amar sem segundas intenções não é fácil. Rick Warren já escreve isso já. Vai contra a nossa natureza egoísta. A nossa natureza é sempre se aproximar das pessoas por interesse. A nossa natureza é sempre fazer algo com pretensão, entende? A gente pretende algo. A gente tem a intenção de obter algo. Sempre vai ser intencional esse desejo de ser reconhecido. Se a gente não prestar atenção na nossa natureza, que necessita de uma nova natureza, a gente sempre vai cair nesse erro. Então ele fala, é por isso que temos uma vida para aprender. E aí isso é interessante, porque andar com Deus é você aprender o tempo todo. E aí a gente percebe aqui que Deus ele usa as maneiras mais difíceis, né, até as maneiras mais fáceis, de nos ensinar a amar. De nos ensinar a amar. E é incrível que hoje mesmo uma pessoa já me abordou sobre isso, né? Falou assim, Marcos, assim, Deus pede para amar, mas assim é tão difícil, né? Só que assim não dava tempo de conversar sobre isso. Mas o que eu percebo, por que as pessoas falam que é difícil? Porque não tem um modelo de amor. Ou melhor, ainda não tem uma visão clara a respeito desse verdadeiro modelo de amor. Ou seja, ainda não está na escola do amor. Tá cortando, gente? Vê se fica melhor. Alô, som. É bom dar esse feedback, tá? É que eu não estou me ouvindo. Tá bom? Então, assim, por que a gente tem essa dificuldade de amar? Porque a gente não tem uma escola de amor, né? A escola de amor é o nosso relacionamento com Deus. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, diz assim, demonstrem amor especial pelo povo de Deus.
Paulo ele expressa o mesmo sentimento. Quando tivermos oportunidade de ajudar alguém, devemos fazê-lo, mas devemos dar atenção especial. Para quem? Para os que pertencem à família da fé. Gálatas 6:10. Gente, por quê? Por quê? Porque assim, a família de Deus deve ser o exemplo de amar. Hoje as pessoas elas não têm modelo de amor, né? Assim, por isso tem tanto questionamento, por isso pergunta-se assim, é tão difícil amar, é tão difícil obedecer. Por quê? Porque ainda não tem modelo. Então, a igreja deve ser esse modelo. A igreja deve ser esse modelo. Como? Priorizando os da fé, né? Então, a maneira que nós vamos viver isso, né, entre nós, ainda está falhando? Gente, tá falhando para todo mundo? Hã? Alô, som. Então, a maneira como nós vamos... Veja aí. Qualquer coisa, a gente tenta mexer, tá bom? Então, assim, a maneira como nós vamos estar vivendo isso entre nós vai definir se as pessoas vão conhecer o amor ou não. Porque Deus só pode ser conhecido não é através da palavra, mas é através de nós. Então, o que realmente importa é amar. É amar. A gente se desafiar a amar. Porque Deus insiste em que dediquemos ao amor atenção especial aos cristãos. A outros cristãos, porque eles devem ser priorizados, né? Porque Deus quer que a família seja conhecida através do amor. Então nós somos uma família, a igreja é uma família, né? Ou melhor, deveria viver pensando nesse desafio. Eu sou uma família, como que eu posso viver como uma família? Uma família que as pessoas ao chegarem vão ser impressionadas e impactadas pelo nosso comportamento e a forma como tratamos uns aos outros. Ao ponto de ver e pensar assim, por que você trata ele tão bem? Por que esse lugar é um lugar onde eu consigo observar, sentir o amor e o respeito mútuo um pelo outro? Então, assim, se isso estiver acontecendo, pronto, as pessoas vão se sentir seguras por poderem estarem introduzidas na família. Porque é o que nós aprendemos aqui na lição passada. Lembra? Né, assim, você foi feito para, né, assim, para viver como família de Deus. Formado, né, para fazer parte da família de Deus. Só faz parte da família de Deus quem realmente sente o amor de Deus. Então, se eu tô chegando agora, né, num relacionamento de dois amigos, e eu consigo sentir o amor de Deus, eu quero fazer parte desse relacionamento. Mas qual que é o objetivo disso? Fazer Deus conhecido. Deus só é conhecido aonde existe o exercício do amor, entende? E aonde que existe o exercício do amor? Não é no momento bom, não, né? E Rick Warren, ele fala aqui um pouco mais sobre isso. Vamos caminhar aqui, ó. Esse profundo amor que vocês tiveram um pelos outros provam ao mundo que vocês são meus discípulos. Jesus está falando assim, olha, se vocês amarem verdadeiramente, então assim vai ser provado que vocês são meus discípulos. Aí vão conseguir me ver. Por quê? Porque o mundo só conhece, quem conhece o amor verdadeiro através de mim. Okay? Deus nos educa nas responsabilidades familiares, né? E a principal é a prática de amar uns aos outros. Então, a gente pensa, né, assim, que o momento em que nós estamos vivendo o nosso propósito de vida é o momento que as coisas estão boas, né? Continua falhando, gente do céu. Tá falhando muito, ainda está cortando. Doshio, né, assim, doçuro. Só um minuto. Vê se está funcionando. Jesus amado, essa lição é muito importante. Ainda está cortando? Está cortando ainda? Ok, mas estão conseguindo compreender, né? Então, assim, a gente vai dar continuidade. Vamos continuar assim mesmo, amor. Tá? Ok, arigatou. Ok? Então, vamos lá, né? Olha só, a vontade de Deus é que você tenha um relacionamento íntimo constante com os outros fiéis, para que possa desenvolver a habilidade de amar. Então, ok, vamos tentar, Edson. Então, a gente acha que quando que a gente pode aprender a amar? Né? Quando que nós podemos aprender a amar? Nós só podemos aprender a amar quando a gente exerce o amor. E qual que é a oportunidade que tem para exercer o amor, gente? Qual que é a oportunidade que tem? É o momento que nós estamos lidando com as diferenças. É o momento que a gente se decepciona, né? Rick Warren ele escreve aqui, ó, o amor não pode ser aprendido no isolamento. Então, uma pessoa que se isola e deseja viver, né, o verdadeiro amor, a essência do amor, toda pessoa que se isola, ela está impedindo de aprender o que é o verdadeiro amor. Ela está se impedindo de viver o amor. Né? E aí ele fala assim, você precisa de pessoas por perto, pessoas irritantes, pessoas imperfeitas que nos decepcionam. Por meio dessa união, aprendemos 3 verdades importantes. Então, olha só, não tem como, você só vai aprender a amar no momento que o amor é necessário. No momento que o seu coração, a sua vida é desafiada a amar. Então, quando você acha que amar as pessoas que realmente te amam, Jesus ele fala assim, isso não é importante. Né? Assim, na realidade não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma na sua vida, não faz diferença nenhuma no mundo. O reino de Deus, né, assim, não faz diferença nenhuma. Amar quem realmente nos ama.
Então, você vai ter que exercitar isso. Como? Não é se isolando, principalmente das pessoas irritantes, né? Dos irmãozinhos mais difíceis, das pessoas mais intransigentes. Não, não. Essas pessoas é o momento que Deus deseja fazer com que você exercite o amor. A prova do amor está justamente nesses relacionamentos mais difíceis. Gente, escreva isso. Marque isso. Deus deseja que você exercite o seu amor através das amizades, os relacionamentos mais difíceis. Não é nos momentos bons. No momento bom, ninguém vai aprender a amar. No momento bom, ninguém aprende a amar. O amor, ele veio para trazer diferença no mundo. Veio para trazer cura, veio para trazer unidade, reconciliação. Veio para trazer perdão, veio para trazer o quê? Salvação. Por isso que Deus, ele é amor. Deus é um verbo que está em ação. E ele deseja que a gente também seja assim. A nossa vida seja transmitida, né, com perfeição esse verbo. Transmitindo Deus. Transmitindo Deus. Não tem outra intenção. Então ele fala assim, por meio dessa união aprendemos 3 verdades importantes. Vamos lá, na primeira. O melhor exercício da vida é amar. Amar deve ser a sua prioridade máxima, seu objetivo primordial, a sua maior ambição. Então, de tudo que você tem, de projeto, de desejo, de intenção, a sua maior ambição deve ser o amor. O nosso amor precisa ser exercitado. Para isso, eu preciso ter a ambição de demonstrar, né, assim, o amor genuíno, o amor perfeito, que é o próprio Deus. Como que Deus aparece? É na hora que você chega e você diz. Você fala assim, olha só, eu preciso amar. Eu amo você. Então, assim, eu só amo você porque é isso que eu fui nascido para fazer. É uma decisão. Um cristão verdadeiro, ele não vive por sentimento, ele vive por fé. E ele vive por decisão. Então, eu gosto desse livro demais, porque Rick Warren, ele deixa isso aqui muito bem claro. Procure o seu irmãozinho mais difícil e faça dele o seu alvo de amor. As pessoas hoje precisam, não de aconselhamento, de amparo emocional. As pessoas não precisam disso, elas precisam de um amor. E às vezes, amar significa você falar a verdade, mesmo correndo o risco de você ser mal compreendido. Fale a verdade e diga, eu faço isso, estou dizendo isso porque eu te amo. Pronto. Jesus nunca deixou de falar a verdade, não estava preocupado com as pessoas se iam amá-lo mais ou amá-lo menos. Jesus, ele simplesmente queria transmitir o verdadeiro amor. O amor, ele tem uma intenção. E era o coração. Deus tinha compaixão do povo. A Bíblia fala que ele chegava às pessoas e ele olhava com compaixão. Por isso ele conseguia curar. Por isso ele conseguia salvá-las. Então o melhor exercício da vida, querido, é amar. O melhor exercício da vida. Amar deve ser sua prioridade máxima. Amar não é uma parte boa da sua vida, é mais importante do que tudo. E Rick Warren discorre. Né? 1 Coríntios 13, mais uma vez ele elucida isso aqui, o versículo base lá do início. Assim não importa o que eu diga, o que eu creia, ou o que eu faça. Sem amor, estou falido. Não importa. Não adianta você dizer que ama a Deus, não adianta você dizer que você é um cristão roxo, né? Se você não ama. Tem que amar. A nossa vida precisa ver nos mínimos gestos, gente. Até o máximo precisa ver o amor de Deus. As pessoas precisam ver o amor de Deus através de nós. 4 dos 10 mandamentos tratam do nosso relacionamento. Primeiro, os 4 primeiros tratam do nosso relacionamento com Deus. E os outros 6 tratam do nosso relacionamento com as pessoas. E aí nós vamos ver, né, que todos se referem a relacionamento. Posteriormente, Jesus resumiu, né, os 10 mandamentos apenas em 2. Apenas em 2, para ficar muito mais definido, né, o entendimento do que é realmente o amor de Deus. Os 10 mandamentos se referem justamente às leis morais e éticas nos relacionamentos. E Jesus, ele vem e ele resume esses 10 mandamentos lá em Mateus 22, 37 e 40. Né? Está escrito assim, você deve amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro maior mandamento. E o segundo é igualmente importante, ame o seu próximo como a você mesmo. Todos os outros mandamentos e todas as instruções dos profetas baseiam-se nesses 2 mandamentos. Né? Esse aqui é o versículo, a versão, a mensagem. Tá? Depois de aprender a amar a Deus, aí nós devemos aprender a amar os outros. Esse é o segundo propósito da sua vida. Agora, por que Deus ele pede para que amemos de todo o nosso entendimento, força, raciocínio, sentimento, emoção, todo o nosso coração? Amemos primeiramente a Deus. Porque é amando a Deus que ele revela para nós o seu amor. Aí o amor de Deus, sendo o verbo dele, começa a desenvolver em nós o desejo
de obediência. Rick Warren não fala isso aqui, mas o próprio versículo fala por si só. Ame ao próximo como a si mesmo. Esse aí é o segundo. O primeiro é amar a Deus em primeiro lugar. Por que eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar? Porque Deus, ele revela o meu valor. Então, quem se ama vai dar para o próximo aquilo que quer para si. E aí Deus não tem medo, não tem receio, né? Assim, ele não tem dúvida de que se você amar o seu próximo, você vai amar da maneira correta. Então, o primeiro mandamento é amar a Deus, é priorizar a Deus. Quando eu faço isso, gente, toda pessoa que se aproxima de Deus, que conhece o seu amor e ama de todo o coração, ela é revelado para ela o seu valor. Então ela começa a se amar. Então é um tipo de pessoa que não vai viver de qualquer jeito, não vai falar qualquer coisa, entende? Não vai gastar sua vida em coisas passageiras e efêmeras. Ela vai se cuidar, ela vai se amar, ela vai cuidar da saúde, ela vai cuidar da sua família, ela vai cuidar da sua aparência, ela vai cuidar da sua espiritualidade. E aí ela vai desejar o mesmo para o próximo. Então ela ama o próximo do jeito que ama a si mesmo, não vai ser um risco, porque ela vai querer para o próximo o melhor, do mesmo jeito que ela deseja para ela mesma. Entende? Então, assim, Deus, ele nos orienta a viver o amor. A escola do amor é caminhar com Deus, é caminhar com Ele, é conhecer a Ele, é Ele, deixar Ele se revelar a nós. Então, por que nós permitimos menosprezar os nossos relacionamentos? Quando a nossa agenda fica sobrecarregada, começamos a tratá-los de forma superficial, reduzindo o tempo e a atenção e a energia que os relacionamentos do amor exigem. O que é mais importante para Deus é substituído pelo mais urgente. Então, olha só, às vezes a gente hoje, sabendo de tudo isso, a gente mesmo assim não consegue viver esse desafio de amar. Por quê? Porque às vezes a gente está com a agenda lotada, a gente está com tanta coisa para fazer e a gente começa a trazer para nós distrações. A gente começa a se envolver em estímulos de tantas outras coisas ao nosso redor. A nossa agenda fica tão lotada que a gente deixa aquilo que é mais importante para depois. Só que com Deus, Deus sempre vai priorizar aquilo que é mais importante, deixando o que é urgente para depois. Entende? E está na hora da gente começar a pensar sobre isso, né? Nossa conexão espiritual, ela não pode de maneira nenhuma ficar em segundo plano. A nossa vida com Deus não pode ficar em segundo plano, porque é só Ele que vai dar pra gente o verdadeiro propósito das nossas vidas. É necessário um esforço consciente da gente desejar estar se relacionando com Deus, ao ponto de ter dele a revelação de tudo que Ele tem para nós, como marido, como esposa, né? Como filho, como um ser humano, que não vai viver essa vida simplesmente por viver, mas vai viver, vai deixar um legado, vai passar por aqui, não vai ser como um sino que retine, pum, fez barulho, acabou. Quando a gente faz esse esforço consciente de que Deus pode revelar para nós o nosso propósito, aí a gente começa a viver o nosso propósito sem fazer muito esforço. Porque tudo que Deus revela para nós vai ser algo natural. Ele vai começar a regenerar a gente. Nosso relacionamento com Deus vai gerar em nós, queridos, o desejo de obedecê-lo. Então não vai ser um peso obedecer a Deus. Quando está sendo pesado? Quando nós estamos tentando entender Deus e a gente está achando que a gente precisa se arrepender para Ele nos perdoar, ou que a gente precisa fazer algo para poder merecer algo dele. Sendo que na realidade o nosso relacionamento com Deus revela para nós que nós já fomos perdoados, fomos amados e que o amor dele é incondicional. Então, ou seja, não preciso fazer nada. Isso que é graça. Ele já me perdoou, já me amou, já deu a sua salvação. Então, Marcos, mas isso parece que assim, não tem compromisso nenhum. Não. Quando nós compreendemos isso, aí o Espírito Santo gera em nós o compromisso, gera em nós a obediência. É diferente. É diferente. Aí eu faço parte da família de Deus, porque o amor de Deus está revelado em meu coração. O amor pertence para sempre. Ele vai permanecer no coração e pertencer para sempre àqueles que realmente amam o Senhor. Outra razão pela qual Deus nos manda fazer do amor nossa prioridade máxima. Por quê? Porque ele é eterno. Esses 3 mandamentos para sempre, a fé, a esperança e o amor, o maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13:13. O amor deixa um legado. Madre Teresa, ele deixou uma frase aqui que eu gosto muito, eu estudei muito sobre a liderança da Madre Teresa. E aí ela deixou uma frase interessante. Ela fala assim: não é o que você faz, mas quanto amor você dedica ao que realmente importa. Não é o que você faz, não é o que a gente está fazendo, mas é o amor que você deixa,
o amor que você exerce, o amor com o qual você serve, aquilo que realmente importa. Tudo isso que você fizer, né, esse amor é o segredo de uma herança duradoura. Vai ser para sempre, vai ser para sempre. Tanto que a fé sem amor, ela é uma crença. A gente pode ter fé e podemos ter tudo, obter tudo o que Deus já revelou para nós, que é promessas dele para nossa vida. Nós podemos viver a nossa vida plena através da fé. Mas a forma como a gente está vivendo deveria importar para nós se está agradando a Deus ou não. A fé que realmente importa é a fé que é gerada por meio do amor, né? Assim, e aí a gente vai ver aqui, né? Assim, Paulo, né? Falando sobre isso, né? Em Gálatas, ele vai falar sobre isso. A gente vai ver um pouco mais para frente. Por quê? Por que a fé gerada por meio do amor é a mais importante? Porque é a única que revela a Deus. As pessoas podem ver você realizando muitas coisas na vida. A gente pode realizar muitas coisas, as pessoas vão olhar e vai falar assim, que extraordinário. Que maravilhoso. Quero ter uma vida assim. Porém, não necessariamente revela a Deus. Não necessariamente revela a Deus. Aí a gente vai voltar lá naquele ponto lá mais uma vez. Você lembra a fé que agradou Jesus, né? É a fé que sempre foi relacionada ao próximo. Ele fala, nunca vi tamanha fé. Não está dizendo no livro isso daqui necessariamente. Mas está falando que a fé que mais importa é a fé que age por meio do amor. Por quê? Porque é a única fé que revela Deus. Revela Deus. A fé que revela Deus é a fé que age sempre em prol do próximo. Sempre em prol do... Essa fé agrada a Deus. Essa fé agrada a Deus. Né? Então, aqui Rick Warren ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, olha só, eu já tive tanta experiência, ele fala assim, do estado de leito de morte, muitas pessoas, quando elas encontram, né, no limite do mundo, você nunca vai ouvir nenhuma delas, né, dizer assim, que está no leito de morte, traga os meus diplomas, quero olhar para eles mais uma vez. Ninguém faz isso. Quem está nos seus últimos dias de vida, ninguém faz isso. Mostre os meus títulos, minhas medalhas, aquele relógio de ouro que eu recebi como prêmio, ninguém faz isso. Quando a vida, aqui está no fim, né, não são os objetos a qual a gente quer mais estar perto, e sim pessoas. O que desejamos ter ao nosso redor são pessoas que amamos, a qual mantemos relacionamento. Aquelas pessoas que pela vida a gente manteve relacionamento. Essas pessoas. Já presenciei isso e realmente não importa nada. Tudo que a pessoa se esforçou e conquistou no mundo, isso nada importa. Em nossos momentos finais, Rick Warren ele fala assim, em nossos momentos finais, todos nós percebemos que são os relacionamentos que continuam. São os nossos relacionamentos que constituem toda a nossa vida. Ser sábio é aprender essa verdade o mais rapidamente possível. Não espere chegar no leito de morte para compreender que nada além disso é mais importante. Seremos avaliados pelo amor que dedicamos uns aos outros. Diante de Deus, não apenas uma pessoa que deixou de priorizar amar, não apenas ela vai perder, mas também, diante de Deus, nós vamos ter que prestar conta pelas oportunidades que temos de amar hoje. Então nós devemos aprender o mais depressa possível. E isso é apenas ouvindo como Deus pede para que a gente viva amando. Então a gente precisa exercer esse amor. No céu, Deus não dirá, fale-me da sua carreira, da sua conta bancária, dos seus passatempos. Né? Em vez disso, ele irá rever a maneira como a qual nós tratamos as pessoas, especialmente as necessidades de cada uma delas. Jesus disse que para amá-lo é preciso amar a família dele e cuidar das suas necessidades práticas. Aonde que está escrito isso? Mateus capítulo 25, 40. Digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a alguns desses pequeninos, que são membros da minha família, a mim fizeste também. Quando partir para a eternidade, você deixará todo o restante para trás, exceto o quê? O seu caráter. Por isso a Bíblia diz, a única coisa que realmente importa é a fé que se manifesta mediante o amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Amar é uma ação. Amar é a natureza ativa de Deus. Então quando a gente ama o próximo, quando a gente se ama, a gente está manifestando a natureza de Deus. Então Deus está sendo conhecido através do amor. Desde os mínimos gestos, tempo de qualidade, presentes, né, palavra de afirmação, tudo isso é expressão de amor. Mas para isso a gente só precisa de uma coisa. Sabe o que é? Tempo. A expressão do amor é tempo. É tempo. Não quero desperdiçar esse dia, porque Deus deveria lhe dar outro dia se você pretende desperdiçá-lo. Todo dia é uma oportunidade da gente manifestar Deus. Em mínimos gestos, nós podemos manifestar o amor dele. Até mesmo o amor dele por nós. Quando a gente agradece e dizendo, Deus, eu te amo, obrigado pelo quanto sou abençoado, ao invés de acordar e reclamar que está frio, né? Ou que é segunda-feira, né? Que muita gente faz.
mas a gente pode estar agradecendo a Deus, né, por aquilo que Ele é em nossas vidas, por aquilo que Ele já se revelou, né, a nós, e agradecer pelo quanto somos abençoados por Ele. Quanto maior o tempo dedicado a alguma coisa, mais você demonstra a importância e o valor, né, que ela tem para você. Então, quanto tempo você tem se dedicado a Deus? Quanto tempo será que nós temos nos dedicado a Deus? Rick Warren ele faz essa pergunta porque a forma quando você diz que ama a Deus, mas não tem tido tempo, não tem tirado tempo para Ele, de estar na presença dEle, tempo com a sua palavra, tempo com as coisas de Deus, né? Isso pouco importa. Isso pouco importa. Porque pouco importa aquilo que a gente diz se o amor não está sendo expressivo na prática. Então ele vai dizer aqui, ó, o tempo é a dádiva mais importante, pois você recebe, não, porque você recebeu uma medida fixa dele. Nós recebemos um tempo. Você pode aumentar o seu dinheiro, mas não pode aumentar o seu tempo. Quando você dedica tempo a alguém, está dedicando uma porção da sua vida que jamais irá se recuperar. Seu tempo é sua vida, por isso, o maior presente que você pode dar a alguém é o quê? Tempo. Não é o bastante dizer que os relacionamentos são importantes. Devemos provar com essa afirmação, investindo tempo para eles. Então, assim, a gente dizer que as pessoas são importantes, mas a gente não dá tempo, a gente não para um pouco, a gente não tem um tempo para orar por elas, a gente não tem um tempo para poder mandar uma mensagem, a gente não tem um tempo para poder ligar para elas, a gente não tem tempo para poder priorizar um encontro, um relacionamento. Então, o que a palavra de Deus está dizendo é que isso pouco importa, aquilo que a gente diz. Jesus, ele não disse, eu gosto de lembrar disso, né? Assim, Jesus, ele nunca disse, queridos, ele nunca disse assim, eu te amo, você não vai encontrar Jesus dizendo isso, mas ele decidiu viver isso na prática, ele decidiu ser a expressão de Deus, ele decidiu viver o amor, Deus em ação, é Jesus, e é com ele que a gente aprende. A escola do amor é em Jesus, é nos seus evangelhos, entende? Então, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser o amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. 1 João, capítulo 3, versículo 12. Rick Warren, ele escreve assim, relacionamentos demandam tempo e esforço. A melhor maneira de soletrar o amor é T-E-M-P-O. Tempo. Ele fala uma coisa interessante aqui, que os homens, nós, os homens em especial, com frequência não compreendemos isso. Então muitos já dizem, né, não entendo a minha mulher, não entendo os meus filhos, dou de tudo que eles precisam. O que mais podem querer? Eles querem você. Eles querem os seus ouvidos, eles querem seu tempo, a sua atenção, a sua presença. Eles querem o quê? O nosso interesse. O nosso tempo, nada pode substituir isso. Então isso vale muito para os homens. Eu vejo, às vezes, uma insatisfação muito grande dos homens, achando que a família está exigindo muito. E às vezes ele mesmo se coloca nesse ponto assim, eu trabalho tanto, né? Se eu fico o tempo todo fora, parece que as pessoas não compreendem isso. E às vezes a família quer chegar no fim de semana, né? E quer sair, quer passear. Mas a única coisa que nós, os homens, queremos é descansar. Nós queremos descansar. Nós não queremos sair, nós queremos ficar em casa. Só que o amor, ele é sacrificial. O amor, ele é sacrifício. Então, quando a gente diz que ama, mas a gente não sacrifica, não tem nem como Deus trazer para nós, né, a restauração. Seja física, no caso do cansaço, porque eu já fiz tanto isso, ao ponto de estar tão cansado e me sacrificar naquele tempo de descanso, e eu ver Deus assim, me revigorando, me dando força de onde não tem. Tudo porque a gente está agindo por meio do amor. Então, às vezes, a gente tem que ter essa fé. Às vezes, não o tempo todo. Eu falo às vezes porque nem sempre a gente está cansado. Às vezes é preguiça mesmo. Às vezes é falta de consciência. Às vezes é falta de obediência. Mas quando nós estamos cansados, nós temos a oportunidade de exercer isso por meio da fé. Eu vou, né, porque eu amo. Porque eu amo a minha família, porque eu amo, né, os meus amigos, porque eu amo meu irmão, eu amo minha irmã, eu vou. Porque eles são importantes para mim. E aí quando nós fazemos isso, nós vemos Deus restaurando, revigorando a nossa vida. Porque nós estamos vivendo tudo isso. Nós estamos vivendo onde Deus está, nós estamos manifestando a natureza de Deus. Então, queridos, atenção significa valorizo você o bastante para lhe dar o meu bem mais precioso, tempo. O maior presente que você pode dar a alguém é tempo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu. Né? Está lá João capítulo 3, versículo 16. Amar significa renunciar, abdicar. Abdicar, né, de preferências, confortos, objetivos, segurança, dinheiro, energia, tempo, benefício a outras pessoas. É sacrifício. Amar é sacrifício. Terceiro, o melhor momento para amar é agora. Então, prioridade máxima. A gente precisa da prioridade máxima. Qual é o melhor momento? É agora. É o momento que nós estamos vivendo. 2025. 2025 é um desafio para que a gente possa crescer, aprender e amadurecer no exercício do amor. E a gente possa conhecer profundamente o amor.
O amor é a única coisa que pode revolucionar a minha vida e revolucionar, né, esse mundo, né? E quando eu falo do amor, a gente precisa lembrar assim, Deus é a única coisa que pode mudar esse mundo que nós estamos vivendo, onde falta esperança, onde falta compaixão, onde falta amor. É a única essência, né, que pode mudar esse mundo, né, de água para o vinho, é o amor de Deus, ou seja, é o próprio Deus. Por isso nós devemos amá-lo de todo o nosso coração. Então a Bíblia enfatiza isso repetidamente. Sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Aproveite cada chance que tiver de fazer o bem. Então ele enfatiza muito isso, a Bíblia enfatiza isso o tempo todo. Gálatas capítulo 5, versículo 16, sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. Provérbios capítulo 3, versículo 27 ao 28. Porque o melhor momento para você expressar o amor é quando? É agora. É a todo momento. É a todo momento. Nós temos a oportunidade de expressar o amor de Deus. Porque você não sabe quando terá a próxima oportunidade. E aí eu fico imaginando que Deus vai mostrar isso pra gente. Em algum momento ele vai dizer, ele falou assim, olha só a oportunidade que você perdeu, né? 1, 2, 3, né? Vai estar sempre mostrando pra gente. Porque você não sabe quando terá outra oportunidade. As circunstâncias mudam, as pessoas morrem, os filhos crescem. Você não tem nenhuma garantia do amanhã. Se quiser expressar o seu amor, é melhor que você faça isso agora, tendo consciência de que o dia estará diante de Deus. Seguem-se algumas das questões que você precisa levar em consideração. Como explicará aqueles momentos em que os projetos e as coisas foram mais importantes para você do que as pessoas? Com quem você precisa começar a passar mais tempo agora? Vamos pensar sobre isso. Com quem você precisa começar a passar mais tempo agora? O que você precisa eliminar da sua agenda para tornar isso possível? Que sacrifício você precisa fazer? Que sacrifício você precisa fazer? O melhor exercício da vida é amar. A melhor expressão do amor é o tempo. Melhor exercício da vida é amar. A melhor expressão do amor é o tempo. O melhor momento para amar é agora. Amém, queridos? Essa lição é extraordinária, desafiante. Num todo, desafiante. Que a gente possa ser expressão máxima do amor de Deus. De forma simples, mais profunda. Porque é a única forma que a gente pode viver o nosso propósito. Não é pensar nas oportunidades, nas possibilidades, mas aproveitar todas elas. E eu digo isso simplesmente... Eu vejo claramente que assim, a gente precisa ser intensivo, intencional, prático. É só isso. Porque Deus ele tem muito mais necessidade e urgência em se apresentar do que a gente, sabe, querer fazer alguma coisa. Toda a intenção nossa de amar ao próximo, Deus vai aproveitar ao máximo. Ele vai fazer milagres. Ele vai fazer milagres. E você pode perceber que isso é tão real que às vezes você faz um gesto tão pequeno e a pessoa se sente tão amada. E aí você acha que isso é um exagero. Mas não é. É porque naquele momento, Deus se apresentou no momento mais propício para aquela pessoa. O que a alma dela ansiava, o que ela desejava. Deus foi e se apresentou através de um pequeno gesto. Imagine se a gente for intencional, sacrificando mesmo, com toda a intenção do nosso coração, fazer com que a pessoa se sinta amada. Então, o que você precisa eliminar da sua agenda para tornar isso possível? O melhor exercício da vida é amar. Dia 16, pensando sobre o meu propósito de vida. A vida consiste em amar. Versículo para memorizar. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Uma pergunta para a gente meditar. Honestamente, será que os relacionamentos são minha prioridade máxima? Como posso me assegurar de que sejam? Em qual momento a correria do dia a dia tem me afastado das pessoas que realmente importam? Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso. Ok? Dia maravilhoso, tempo de reflexão, tempo também de lucidar aquilo que Deus já colocou no nosso coração. Que isso seja uma prática viva, que Deus possa ser visto através de você, através da minha vida, através da igreja dele. Amém? Forte abraço, quero dizer que eu amo vocês, Deus abençoe, né? E até a próxima. Amém? Que o Senhor nos ajude a vivermos na prática esse verdadeiro amor. O amor que mais importa, aquele amor que age por meio da fé. Amém? A fé que age por meio do amor. Forte abraço. Deus abençoe, gente. Fica até a próxima semana.